que o matou, graças a Deus, a Deus. Elohai ishi gamhatov az lecha adonaiti. Elohai. Obrigado por assistir ao vídeo. Elohai ishi hatov gam hatov. Obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado por assistir ao vídeo. Shabbat Shalom a todos. É uma alegria saber que jovens, inclusive de Haifa, estão aqui conosco hoje. Alô, agora sim. Pai do céu, te agradecemos por este Shabat, por esta oportunidade que tu nos dás de podermos estar aqui juntos. Ajuda-nos a deixar nossos pensamentos de lado para que possamos nos concentrar em ti. Senhor, abençoa tudo o que tens para nos ensinar no dia de hoje, que possamos aprender aquilo que tens para compartilhar conosco, que seja atual. Te agradecemos, Senhor, abençoa-nos e fala com cada um de nós, em nome de Jesus, o Messias. Amém. Obrigado. Faz apenas uma semana, no domingo, terminou o Pessach, uma das festas que estivemos celebrando aqui até o último momento. E enquanto estávamos limpando a casa, eu fiquei pensando que isso era bom para preparar uma mensagem relacionada com o tema da festa. E enquanto estávamos com Éden limpando a casa, colocamos músicas sobre a saída de Pessach, a saída do Egito e tudo mais. E eu sei que há muitas músicas, louvores que são tão bons. E quando estávamos ouvindo uma das músicas, não sei se vocês conhecem aquela música que diz Hosana. Talvez tentem lembrar, vamos tentar lembrar e depois continuaremos. Obrigado. Obrigado, eu acho que isso já é suficiente para a maioria de nós. Eu acho que é suficiente, que está na nossa memória, talvez de alguma forma nos lembre de nós mesmos, sobre a força, o poder disso. Mas realmente é algo que não podemos entender, é simplesmente obrigado. É incrível pensar que o povo de Israel ficou 400 anos sob escravidão, sob os egípcios, e que é ainda mais difícil pensar quão parecida é a nossa realidade hoje, que nós estamos na terra dos nossos pais, que limpamos nossas casas, e que estamos em nossa nação, que Deus nos entregou, e que nós não estamos limpando a casa como escravos, mas estamos fazendo isso de forma livre. E isso simplesmente faz você valorizar muito mais a boa terra em que você está hoje, porque você se lembra do passado. Mas na escravidão, lembrem-se da realidade que eles viviam. O povo de Israel, a quantidade deles, quando estavam vivendo na escravidão, viviam a vida toda sob escravidão, gerações após gerações sob a escravidão. É aquilo que talvez
que hoje você tinha que receber outro golpe, que tinha que aguentar mais um toda vez que você tinha vontade na sua cabeça. Eu entendo que era tão grande a promessa da terra que Deus nos prometeu. Ouvimos falar de um lugar como esse, que algum dia estaremos lá, que será bom, e que não haverá toda essa escravidão, toda essa dificuldade, e que será muito melhor. Muito obrigado. E também é possível imaginar o mesmo escravo que está trabalhando e pensando nessas coisas, que vive e que envelhece. Obrigado. Então pensem que de repente Em algum momento ele vê uma visão de algumas pessoas. Pessoas que chegaram até você, pessoas que chegaram à terra de Israel depois da escravidão. E se for o povo de Israel que está aqui hoje, depois de tantos 2000 anos vivendo no exílio, até que finalmente chegaram à terra prometida, aquela que o Senhor prometeu ao seu povo. Eu acho que eram as pessoas mais alegres, mais felizes do mundo. E quando eles podiam ver a realidade de verdade, quais eram as relações? Que podiam ver o espírito dos israelitas, que podiam sentar e estar aqui na terra, se estamos aqui na época de Moisés ou se nós estamos nos dias de hoje. Eu posso dizer que eles ficariam muito surpresos com as surpresas, até mesmo com as exigências, com as reclamações. E quando nós falamos sobre a Terra Prometida, falamos sobre vários pontos, objetos sobre os quais podemos conversar. Temos a Terra Prometida nacional, como nação que Deus prometeu ao povo de Israel. E também temos a Terra Prometida celestial, obrigado, que também pode ser aqui, mas também lá em cima. Quando falamos sobre aqui, não estamos falando sobre o mundo, a parte terrena. Temos a terra de Israel, que é a terra prometida na Bíblia, mas também temos o chamado pessoal de cada um. Temos aqui pessoas, eu acredito, não apenas poucos estudantes internacionais, que eles não estão pensando em ficar ou viver aqui, mas vão viver em outros lugares, em alguma cidade, em alguma nação. Algumas pessoas que têm algum chamado, um trabalho especial para ter um esposo, né? Uma esposa específica, especial, pelo menos em definição, pelo menos com a pessoa com quem estamos casados agora. Esse é o nosso chamado, de certa forma é como a nossa terra prometida. Então ele não foi chamado para viver em Israel, foi chamado para viver entre as nações, mas Pedro ficou, por exemplo, Paulo não. E quando ele foi fazer crescer a congregação local, assim como todos os discípulos foram chamados para fazer cada coisa, primeiramente foram seguir Jesus. Mas houve pessoas que deixaram um serviço, que tiveram que deixar um ministério e fazer algum trabalho secular. Nós temos nossos filhos que fazem parte do nosso chamado, o Senhor colocou em nós um chamado sobre eles, temos uma relação com isso. E há algo que é compartilhado entre cada um de todos esses, que Deus está nos chamando para isso, para eles. Antes de avançarmos, quero colocar aqui um ponto sobre essas três possibilidades. A terra prometida do ponto de vista da fé, que sabemos que é algo eterno e que sabemos que estamos indo para lá. Temos a terra prometida como nação, como terra de Israel, como país, como nação em que estamos agora. E do ponto de vista pessoal, muitas pessoas foram chamadas por Deus para algum lugar, mas não é especificamente a terra de Israel, biblicamente falando. Abraão, por exemplo, entende os dois pontos diferentes da terra prometida, do ponto de vista terreno e do ponto de vista celestial. Então não precisamos entender, mas vocês não precisam abrir agora, mas vão encontrar isso no livro Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Estamos falando aqui de Abraão, que diz pela fé, habitou na terra prometida como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros juntamente. Essa é a promessa. Por quê? Porque ele estava esperando uma cidade que tinha fundamentos, cujo arquiteto é Deus.
Os exílios são para o bem dela, para uma terra de habitação completa. E eles estavam esperando por uma terra celestial, pessoas que foram chamadas de diferentes partes no tempo das Escrituras. Eles sabiam que sim, que nós estávamos esperando algo aqui, o que vai acontecer, mas estamos esperando algo muito maior. Obrigado. Sim, estamos falando da terra celestial, mas há uma diferença entre a terra celestial e a terra prometida, na prometida terrena. Não podemos deixar de prestar atenção à terra terrena. Que não me importa o que acontece aqui, porque eu estou esperando somente ir para o céu e quando chegarmos lá, tudo aquilo vai se resolver. Assim, nosso relacionamento deve ser em relação à terra prometida aqui em Israel. É aquele que está relacionado de alguma forma, que vai nos conectar com a terra prometida celestial. Então, quem pensa que não há relação, talvez precise investigar isso novamente, porque precisamos nos autocorrigir. Por exemplo, amor, temos amor por Deus e temos amor pelos outros. João, no primeiro livro, em 1 João, em palavras simples, diz: quem diz que ama a Deus, mas não ama as pessoas ao seu redor, então ele está mentindo. Porque se você não pode amar a quem você está vendo com seus olhos, você não pode amar aquele que você não pode ver. Simplesmente não devemos fazer separação. Na mesma relação, não vamos fazer diferença. Aqui não é importante como Deus se relaciona conosco, mas sim como nós nos relacionamos com o lugar para o qual fomos chamados. Porque no céu vamos estar bem, então existe uma relação e há uma maneira que Deus quer que vejamos esse ponto. Quando nós, por exemplo, vamos ler algo no livro da Bíblia, é importante que cada um de nós possa entender que o que está escrito aqui Que diz não, está falando de Israel, não está relacionado comigo, e que diga: não, Israel, eu tenho um chamado específico agora, cidade específica. mas também está relacionado conosco e com aqueles que estão esperando também pela terra celestial. Vamos ler no livro de Números, capítulo 13, versículo 25, e vamos continuar lendo enquanto avançamos no capítulo. Quero dar um pouco de história aqui, um pouco de contexto para essa situação. Os filhos de Israel estavam saindo do Egito, eles estavam no deserto, ainda não estavam há tanto tempo, estavam apenas no começo, estavam no deserto, e eles começam a se aproximar da entrada da terra prometida. E então surge como uma ideia onde Deus está dizendo a Moisés que ele precisava enviar então O capítulo 13. espías para que possam investigar a terra. Então eles passam 40 dias na terra, eles veem muito, retornam novamente, lembram daquela história em que todos aparecem e trazem o fruto grande, fruto da videira bem grande. E vamos ver o que acontece quando eles retornam no versículo 25. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E foram e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram a informação a eles e a toda a congregação. E lhes mostraram o fruto da terra. E lhes contaram, dizendo: nós chegamos à terra para a qual nos enviaste, terra que verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Mas O povo que habita aquela terra é forte e as cidades são muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Amaleque habita o Neguebe, e o Eteu, o Jebuseu e o Amorreu habitam na montanha, e o Cananeu habita junto ao mar e à beira do Jordão. No versículo 30, então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos agora e tomemos posse dela, porque certamente seremos mais fortes do que eles. Mas os homens que foram com ele disseram: não podemos enfrentá-los, pois são mais fortes, e espalharam um relatório negativo entre os israelitas da terra que tinham espionado, dizendo:
A terra pela qual passamos para reconhecê-la é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e também vimos ali gigantes, filhos de Anak, raça dos gigantes. E éramos nós, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também parecíamos a eles. Depois vamos continuar. Mas vemos aqui as pessoas que retornam, que ouvimos de um lado coisas boas e realmente vemos uma terra boa como ouvimos, diz. Vejam o fruto, mas por outro lado isso não nos ajuda aqui. O final da história termina. Retornam novamente para casa, para o Egito de volta. Mas por outro lado, nós ouvimos uma voz diferente, uma voz que naquele momento era pequena. Mas alguém entre todos diz, ai, ai, ai. Nós podemos, mas muito rápido todos os outros começam a desanimá-lo e começam a dizer, não, eles são muito mais fortes do que nós. E essa é uma terra que devora, é uma terra perigosa, não é uma terra boa. Vamos continuar no capítulo 14. Você? Verso 1, então, toda a congregação gritou e levantou a voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel reclamaram contra Moisés e contra Arão. E disseram a toda a multidão, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou neste deserto, quem dera tivéssemos morrido. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossos filhos sejam tomados como presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Como Moisés e Arão reagem a isso? E Moisés e Arão caíram com o rosto em terra diante de toda a congregação da Assembleia. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda a multidão da congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os espias da terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para reconhecê-la é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará a essa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Portanto, não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porque nós os devoraremos como pão. O amparo deles se afastou deles e o Senhor está conosco, não temais. E aqui há uma situação muito dramática. Há um povo que saiu e que esteve 400 anos no Egito, depois de gerações de avós, bisavós e tataravós. E no final eles saíram, passaram por tudo o que aconteceu, no mar se abriu para eles, o Senhor cuidou deles no deserto. Chegar à entrada, pensem nisso, é o final de quase 500 anos. E então esse pensamento volta e eles dizem, acabou. Até aqui não há o que fazer, não vai funcionar, não vai funcionar. Então esqueçam todas as ideias de vocês. E é importante ver que desses 12 espiões, todos disseram e viram exatamente a mesma coisa. Foram juntos, mas retornam. E 10 dizem uma coisa, 2 dizem outra coisa, 180 graus diferente, mas viram exatamente a mesma coisa e com a mesma história, com o mesmo passado. Como isso pode ser possível? O que há de diferente nos que vieram, que viram, e naqueles 10 que viram? Por que eles conseguiram tirar um pensamento diferente? Quando lemos no livro de Números, capítulo 14, no versículo 24, vamos ver qual foi a causa, e é Deus quem diz aqui, mas o meu servo Calebe, porquanto houve nele outro espírito, e decidiu seguir-me. Qual foi a diferença? Que ele tinha um espírito diferente? Você pode perceber isso também depois com Josué, pois eles pensavam igual, mas tinham algo diferente. Qual é a coisa diferente e de que maneira isso pode ser visto, como esse mesmo espírito pode ser expresso entre Calebe e Josué? Eu acredito que isso nos ajuda a ver se nós podemos enxergar o que eles disseram e o que eles passaram.
Qual a diferença entre vieram? Cada uno son cuatro versos. Número 1, Começa da maneira da influência sobre os outros. Os primeiros 10 chegaram a uma situação em que eles reclamam para Moisés. Eles decidiram, como todos os filhos de Israel, as palavras que disseram, criaram e geraram em todos, que reclamassem para os líderes. E claro, veremos depois também a Deus, mas em vez disso, quando vemos qual foi o espírito diferente, Caleb ouve toda essa conversa ruim. Caleb ouve todo esse barulho completamente diferente e ele o silencia, e então diz que ele silencia todo esse espírito, todo esse barulho negativo, e ele começa a dar um foco completamente diferente. Quanto à terra e quanto ao desafio, e quanto a Moisés, falamos de verdade sobre a terra, falamos sobre o nosso chamado pessoal, como podemos influenciar outros na nossa maneira de agir, ou seja, hoje, enfim. Isso mesmo ajuda em si em toda a questão, mas Hoje nós já estamos além de tudo isso. Mas o que hoje nós ouvimos sobre a terra, e especialmente neste tempo, é que a nação é um lixo, que a situação está ruim, que não há segurança, que o governo diz todo tipo de coisas, que está tudo bem, que tudo está caro, que se paga imposto por cada coisa. Muito obrigado. E que em geral a situação não está boa, mas precisamos entender uma coisa: há uma influência sobre as outras pessoas. Quando dizemos algo, influenciamos outras pessoas, porque cada um começa a repetir o que um disse e o outro fala. Parece um papagaio repetindo: a situação não está boa, a situação não está boa, e sempre voltamos nisso. Sobre a mesma coisa, o governo não está bem, o governo não está bem, não há segurança em lugar nenhum, tudo ruim, tudo está mal, não dá para viver assim. Muito obrigado. Pense nisso por um momento. Do ponto de vista pessoal, nós, e isso é algo muito relevante para todos, eu acredito, não apenas para uma parte, mas em nosso chamado de maneira pessoal, nós devemos saber que o Senhor nos chamou para algo específico. Tudo bem que é um trabalho específico, que pode ser com algum tipo de algo específico, viver em algum lugar específico, casar-se com alguém específico. Nós sabemos e nos ocupamos de dizer aos outros e sabemos o quanto não é fácil para nós. Sim, eu sei que estou aqui, mas eu também posso dizer o que é bom, o que é ruim e como isso influencia os outros. Influencia como eles recebem esse tipo de chamados, como eles veem esta terra, esta nação de Israel. E o que eu digo também nas entrelinhas, como isso afeta o reino de Deus. Mas isso é, por um lado, a influência e a maneira que temos em relação aos outros. É como quando todo o povo começa a reclamar e então Caleb os silencia e diz: ei, há um caminho bom, é uma terra boa. Então, a outra diferença, havia uma diferença na segurança em Deus e nas intenções. Para a sintetização de Dios. Vamos ver o que eles diziam e por quê. Deus está nos trazendo para esta terra para que caiamos à espada. E então todos pensaram: por que ele nos trouxe aqui para morrermos à espada? E não estavam olhando corretamente para o futuro. E eles não estão olhando muito para o futuro, eles estão dizendo: vamos morrer, temos inimigos, temos cidades grandes, nós vamos morrer. Em vez disso, Caleb está olhando para o passado. Ele diz: vejam o que Deus fez por nós até aqui, o que está acontecendo, olhem para trás um instante. Ele poderia ter nos matado milhares de vezes, se quisesse, poderíamos ter morrido no Egito. Mas sim, nós estamos com Deus e se Ele nos trouxe até aqui para esta terra, Ele vai nos dar a terra que mana leite e mel. Ele vai nos fazer entrar, Ele vai nos conduzir e Ele vai nos levar para um lugar bom. Ele está a nosso favor, não contra nós.
E isso está relacionado com a nossa segurança, a nossa e com a segurança, com Deus. Temos diante de nós a terra prometida. Quem nos prometeu? Deus. Então, né, o meu relacionamento e a minha segurança com Deus vão influenciar em como eu recebo isso, porque é a terra que Deus me deu para que eu esteja nela. E no mesmo contexto, né, o que aconteceu em 7 de outubro para nós foi algo bastante difícil, foi para todos nós, é como uma espécie de holocausto novamente, mas foi aqui na nossa terra. E o que significa que Deus quer que caiamos à espada? Esse é o objetivo dele? Não, não é o objetivo, mas faz parte da realidade da terra prometida. Sim, também que naquela época foi quando Deus colocou o povo de Israel na terra. Houve mais guerra, pessoas morreram, morreram, havia pessoas. Certo, por exemplo, a parte do Shem e da cidade. Não quer dizer que não há problemas, mas ainda devemos lembrar que é a terra prometida e é a boa terra, a terra boa. E aqui há algo importante que devemos lembrar. O que é bom e novo não é novo, é bom para nós, não é do mesmo grau do que é bom para Deus. Às vezes pensamos que na Suíça tudo é bom, o salário lá é bastante bom, a terra é bastante agradável e a Suíça parece uma boa terra. Mas isso não quer dizer que Deus é bom para o seu povo. E estar aqui neste lugar bom não quer dizer que tudo o que se estraga na sua cabeça. Então esta terra é boa, boa esta terra é boa, juntamente com todos aqueles que receberam aquele chamado. Existe outra diferença entre o espírito de Caleb e dos demais? Assim é. O que soa sobre a perda que eles tinham, sobre o desânimo que eles tinham? Qual era a diferença em relação a Caleb? Eles viam a situação e diziam: não vamos conseguir subir aquela terra, porque eles são mais fortes do que nós, não vamos conseguir. Nós os vimos, eles são fortes, eles. É muito difícil tudo isso, não vamos conseguir, não vai acontecer. E sim, ele fez isso, não é? E Caleb diz: vamos subir, vamos conquistar, vamos possuir, claro que dá para fazer. E o último ponto é a maneira de se expressar em relação à terra prometida. Essa maneira de se expressar foi o que finalmente mostrou para eles como dizer coisas diferentes sobre a mesma terra. Eles disseram como eles chamavam o lugar, lembram? Eles diziam: a terra que devora seus habitantes, até hoje a terra que devora seus habitantes. É uma terra em que você está e ela te devora. Mas em vez disso, se o serviço é o mesmo, suba em Yeshua. O que ele quer dizer? A terra é boa. O que disseram Caleb e Josué? Eles disseram: a terra é boa, não só boa, é muito boa. E eles viram exatamente a mesma coisa. Quem mais está chamando essa terra de boa? Deus está dizendo que essa terra é boa? Muito obrigado. E nós devemos entender novamente que nós estamos... Quando estamos aqui, estamos observando o nosso chamado pessoal e nos encontramos nesta terra, sobre o que nos espera pela frente. Que podemos ter diferentes tipos de visão completamente diferentes entre nós, porque novamente nós estamos com um espírito talvez não correto que vemos as coisas e nós não estamos com a maneira correta de ver as coisas. Se eu volto a isso outra vez, então, de forma breve, o que havia de diferente em Caleb que fazia com que ele tivesse esse espírito, que sua maneira e sua influência sobre os outros eram diferentes? No assunto do chamado, ele tinha confiança, ele tinha segurança nas coisas de Deus.
Ele disse: não importa se a situação não parece muito boa. Eu sei que Deus é fiel, eu sei que as intenções dele são boas e que vai acabar sendo bom. E quando nós olhamos para o passado, quando olhamos o que aconteceu e o futuro, ainda não sei o que vai acontecer adiante, mas quando nós olhamos para o passado, deve ser bom. Obrigado. Não vai funcionar, é bem difícil, é muito caro. Eu não vou conseguir, não vou ter sucesso. Todo esse desafio é muito difícil. Mas em vez disso, novamente, se Deus nos chamou para este lugar, Ele vai nos ajudar a ter sucesso. Existe uma frase em inglês que não soa bem do inglês para o hebraico, mas diz que onde Deus te envia, Ele vai prover. Ele não vai te enviar para um lugar onde você não deve estar, onde você não vai conseguir se sustentar. Mas aqui está falando sobre a terra prometida. Vai parecer bom, porque é uma terra boa. Pode ser muito bom que nós possamos focar. Pode-se ver que aqui há uns 4 capítulos que de alguma forma estão relacionados uns com os outros, do capítulo 11 até o 14, estão relacionados uns com os outros. Eles estão falando sobre as reclamações da povo, sobre as coisas da carne, sobre Miriam, que reclama com Moisés, e mais reclamações que houve no deserto, que não está escrito sobre o quê? E de todos. Deus vê isso com maus olhos e então castiga, e aí volta essa história que nós estávamos vendo. Então tudo o que nós estávamos vendo está dentro do texto, nós não vamos ler absolutamente tudo agora. E a propósito, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, essas coisas também estão escritas de outra maneira. Por que essas reclamações incomodam tanto a Deus? Porque quando você reclama sobre a terra prometida, em outras palavras, você está reclamando para Deus, você está reclamando de Deus. E Ele não está te dizendo por que reclamam da terra. Ele está dizendo o tempo todo, por que reclamam de mim? Porque Deus te trouxe para um lugar específico e te colocou nesse lugar específico. Se não estamos satisfeitos com isso, não estamos satisfeitos com Ele. Outra coisa, Ele está dizendo 10 vezes, está dizendo que me testaram, me esgotaram, e Ele diz mais e mais. Eles voltam a reclamar e voltam a reclamar, e normalmente voltam a reclamar e novamente reclamam. Ele o tempo todo está ouvindo reclamações e realmente é irritante 10 vezes que essas coisas estão acontecendo. E além disso, essas reclamações têm uma influência muito forte sobre aquele que dirige, sobre a direção, sobre aquele que lidera, quem lidera. O tempo todo reclama deles, reclama deles. Alguém que está em um processo, veja o quanto isso incomoda a Deus, o quanto eles continuam reclamando para si mesmos. Se Deus diz isso, como podemos incomodar? Como podemos incomodar Moisés com isso? Então ele está dizendo, me mate, eu não consigo. Posso continuar com todas essas reclamações? Ele se sente um fracassado e então devemos lembrar deste toda das reclamações. Estamos cansados do chamado a este Deus, porque Ele está dizendo, é a terra na qual vocês ainda não entraram e eles já estão cansados dela. E é perigoso porque você não quer a terra, tudo bem. Temos que pensar sobre todos os significados do que é a terra prometida. Se você não a quer, isso é porque você quer estar aqui pela eternidade, porque você quer estar comigo. Ele interpreta como prostituição, usando essa palavra. Então ele está usando a palavra prostituição, que eles estão se prostituindo do ponto de vista das reclamações.
Porque você está dizendo: não estou bem contigo, não estou bem, não estou satisfeito com o que tenho, talvez eu vá procurar em outros lugares. Isso está relacionado com outro relacionamento. Você Isso está demonstrando uma geração que é ruim, uma geração que reclama o tempo todo. Vocês sabem, nós hoje em dia nós vivemos obviamente em uma geração ruim. Todos nós sabemos que é assim. Eu simplesmente sei que todos reclamam. Mas também aqui no país muitas reclamações. Falamos sobre vamos e voltemos ao Egito. A sensação é de que a terra está ruim, que a segurança, o custo, o governo, terra que devora seus habitantes. existe uma crítica construtiva? Tudo bem, é bom compartilhar a dificuldade com outras pessoas, mas a nossa maneira de lidar com isso, se vai ser uma reclamação ou não uma reclamação, então é uma terra que é boa. É alguém que não é grato, não acredita. É algo que não é grato. Nós devemos estar contentes porque estamos em uma terra boa, uma terra muito boa. Não é como o que havia antes, não é que não havia problema. Então Deus disse: ok, da geração anterior, de 20 anos para cima, se essa terra é tão ruim, vocês não vão entrar, nenhum de vocês vai entrar, só 2 vão entrar, Josué e Caleb, aqueles que tinham um pensamento e uma maneira de agir diferente. E eu acho que é muito importante que a gente leve isso a sério, porque não é assim. Porque sim, é muito importante a nossa relação com o que Deus, coloca diante de nós, é muito importante a nossa relação. muito obrigado. Nós devemos ter cuidado de uma maneira que não confia em Deus, de que por que você nos trouxe aqui? Devemos ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com o que estou dizendo aos outros, porque há aqui uma influência, nós já vimos isso. Eu só disse eu quis dizer é isso, já passou para mim hoje. Hoje já passou para mim. Ele conta para outro que repassa e a mensagem segue de pessoa para pessoa. E o mais triste disso tudo, quando ele diz: vocês não entram? Não, nós vamos entrar. E eles quiseram subir a montanha. Quando ele disse: subam a montanha, ao monte, e Moisés está dizendo que não precisam ir. Deus já disse o que ia fazer e eles disseram: não, agora sim. E eles tiveram que voltar novamente, mas já era tarde demais. E não era um pecado, eles estavam pensando em algo que aconteceu ou sobre reclamações como se ouvia antes. Então vamos fazer uma espécie de reinício. Existe um grande problema com as reclamações diante de Deus, especialmente quando são coisas que Ele colocou para nós, especialmente quando estamos influenciando outras pessoas, especialmente quando estamos reclamando dos líderes, incluindo Ele, porque isso traz resultados ruins. Obrigado. Agora vamos fazer uma espécie de encerramento e quero compartilhar algo que é bem atual, por exemplo, o governo, da maneira como falamos sobre ele. Porque como crentes, Devemos ter cuidado. não há algo específico que alguém disse, aqui ouvimos para os olhos de Deus, isso é tão ruim. Alguém diz que o governo é uma porcaria, que todo o pessoal do governo é corrupto. Claro que é, mas nós não sabemos de tudo. Do nosso ponto de vista, se tivermos que nos envolver nisso, precisamos pensar bem. A polícia é uma porcaria? Eu acho que a grande maioria dos policiais não teria gostado de estar lá tirando pessoas ou de estar envolvida nas manifestações. Mas são pessoas como vocês, como nós, que é o que eles têm que fazer. Não é fácil.
Não é fácil. E reparem que vocês dizem que só vocês querem nos bater, vocês são a polícia. Esse tipo de policial, devemos ter muito cuidado com isso. Também temos aqui o versículo nas Escrituras que nos diz que você não deve amaldiçoar alguém que está acima de você. Não tem nada a ver com o meu sentimento, tem a ver com o meu temor diante de Deus. Foi Ele quem disse isso. E é uma história que está mais próxima, um capítulo antes, capítulo 12, quando Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés, porque diz que ele se casou com uma mulher de outra cor e então eles não gostaram, e Deus não gostou nem um pouco disso. E então Miriam ficou doente e teve que sair do acampamento por uma semana, e depois, após uma semana, ela foi trazida de volta. Então, novamente, é preciso ter muito cuidado. Nós temos que ter silêncio no que pensamos, tanto por dentro quanto por fora, porque Deus pode nos alcançar onde quer que estejamos por dentro. Então, precisamos ter mais temor de Deus. Nesse tipo de relação, nesse tipo de contexto, há algumas coisas que quero, como para trazer para a realidade. A terra em que vivemos, a terra de Israel é uma terra muito boa, é uma terra muito boa. É o que Deus nos deu, é a terra que Ele prometeu aos nossos antepassados. Voltamos depois de 2000 anos, é uma terra muito boa. É importante que prestemos atenção à nossa relação com a terra prometida, ao chamado pessoal de cada um de nós, onde Ele nos colocou trabalho, família, tudo o que já falamos. E também é importante lembrar que a terra que nos espera também é boa e vamos chegar lá. E é importante que prestemos atenção às autoridades que Deus colocou em nossa vida e ter temor de Deus na maneira como nos dirigimos a eles. Isso não é... Nós não, vocês não fizeram críticas? Não há aqui uma crítica à liderança, mas reclamações como as que se ouvem, não se dizem muito, atrapalham muito e complicam bastante quem está liderando. Então nós não queremos ser pessoas cuja propriedade ou o que nos identifica são reclamações, que toda vez que estamos com alguém são reclamações porque é impossível, porque não vamos conseguir. Nós queremos Ser. como esses 10, ser como aqueles dois, como Caleb e como Josué. Nós queremos ver o que Deus está nos dando em vida e poder dizer obrigado, valorizar o que temos. Temos tantas coisas que Deus nos deu, tantas coisas Ele nos entregou. Nós vivemos em um lugar tão bom. Lembrar Que nossa maneira de ver está relacionada ao que Ele nos deu, ao que Ele faz em favor, e nós vemos. é só para limitar Israel, mais alguma palavra? Quanto à terra de Israel, é muito importante que possamos desfrutar, aproveitar e entender sobre ela. Lembrem-se, nós temos como temos que aproveitar o tomate cereja, né? As pessoas, os museus, nossa terra, nossa nação, nossa história. Temos como chegar livremente a lugares incríveis como a cidade antiga de Jerusalém, que tem tanta história da Bíblia, também do Novo Testamento. Vocês podem ir a En-Gedi, um lugar que é muito bom, tem o rio Arugote, o deserto de Judá, água, e até podem ler o livro dos Salmos. Que é o que aconteceu. Dan, no norte, tem água, plantas, e o Hermon, a neve, o mar, temos acesso ao mar. Claro, Tel Beersheba, não podemos esquecer dele, temos tantas coisas muito importantes em nossa vida. E quando as coisas não parecem tão boas, na maneira de ver de Deus, nós estamos bem.
E especialmente quando sabemos para onde nosso rosto vai, sabemos que fomos salvos. Não há outra coisa que não seja boa, não importa o que vai acontecer, o que é bom vem de Deus. Já está acima de tudo. E lembrar que estamos na terra muito boa e que vamos para a terra prometida. Que não é só boa, mas é perfeita, perfeita. Então vamos lembrar o período que está preparado nesta geração. Então vamos lembrar disso no tempo em que estamos vivendo, nesta geração em que estamos. Que sejamos pessoas com um espírito completamente diferente e que sejamos como Josué e como Caleb. Deus realmente nos ajuda porque é um desafio diário, mas devemos lembrar, a terra é muito boa e é simplesmente assim. E esse é o chamado que o Senhor está nos dando e já nos entregou. Vamos orar? O grupo de oração pode subir. Pai do céu, nós te agradecemos e hoje declaramos que estamos em uma terra muito boa, que é uma terra que tu prometeste aos nossos antepassados, é a terra que tu nos deste. Pai, Te agradecemos e confiamos e estamos seguros em ti. Se houver dificuldades, se houver situações aqui na nação, se houver dificuldades no chamado pessoal, mas ajuda-nos, Senhor, que a tua bondade é a verdadeira bondade, ajuda-nos a confiar em ti. E mesmo quando vemos que a situação não está tão boa, quando vemos essas situações não tão boas, que nós, Senhor, possamos ver além, mais adiante, e que possamos tomar uma decisão correta, Senhor. Como, por exemplo, Caleb e Josué tiveram, ajuda-nos, Senhor, simplesmente a não sermos como naqueles dias. Desperta-nos, Senhor, quando estamos com pensamentos errados, quando estamos em uma situação de reclamações. Senhor, desperta-nos dessa situação, Senhor, e leva-nos à maneira correta de pensar. Nós queremos ser como aquela geração que entrou na terra prometida, nós queremos ser aquelas pessoas que tu observas e dizes, venha, este é o espírito diferente. Mas nós não conseguimos muitas vezes, por isso precisamos da tua ajuda. Ajuda-nos, desperta-nos para que possamos ter uma maneira de nos comportar boa diante de ti, que possamos dizer obrigado, obrigado, obrigado pelo que tu dás. E Senhor, que não 10 vezes estejamos te entristecendo, mas que 10 vezes possamos te agradecer pelo que tu nos dás, porque tu nos salvaste. Obrigado. E isso está acima de todas as coisas. Nós é algo que não podemos descrever. Esta terra prometida, perfeita que nos aguarda. Nós te esperamos porque tu não tinhas que ter precisado disso. Tu não precisava nos salvar, mas decidiste fazê-lo. Então nós te agradecemos e queremos ser pessoas. Obrigado. Obrigada. Senhor, diferentes nesta geração, em nome de Jesus, o Messias. Amém, amém. Obrigado por estar aqui, aqui estou eu. Eu estou aqui. Em você eu estou. Ele te salva. Amém. Em seus braços sou todo seu. Sou seu amigo, querido, e confio em você. Sou seu amigo. Nishayach lechado. Adonai, sou seu amigo. Confio em você. Há um abismo aqui, você... Seu amigo. O sucesso é seu. Amigo,
Amigo, seu amigo. Sou seu amigo. E depois. Vamos cantar Sou Seu Amigo. Sou seu amigo. Adoro e te amei, você. Adoro. Há um abismo aqui. Sou seu, sou seu. Sou sua amiga. Adoro e me amei em você. Adoro. Abismo aqui você. Seu amigo. Seu. Seu amigo.